Para encerrarmos esse grandioso e ímpar evento, que certamente é um ponto de inflexão na área da biblioteconomia, traremos Daniel Barbosa Martins, analista de sistema na Petrobras, professor de pós-graduação pelo Acesso à Educação e mestre em informática, abordando e nos demonstrando a importância da gestão de pessoas no ambiente de trabalho. Seja bem-vindo, professor Daniel. Olá, bem-vindos ao primeiro seminário brasileiro virtual de biblioteconomia. Meu nome é professor Daniel Martins e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a importância da gestão de pessoas no ambiente de trabalho. Para iniciar, a gente vai falar um pouco sobre a gestão de pessoas. Ela é uma representação nas organizações tanto de pessoas como das empresas. Ela envolve tanto a organização como as pessoas. Ou seja, gestão de pessoas não é uma coisa que existe sozinha. Você não consegue ter a gestão de pessoas se não tiver somente pessoas ou se for só a empresa. Então a gente precisa desse conjunto para começar a pensar em gestão de pessoas. As organizações hoje são compostas de pessoas e sem essas pessoas elas não conseguem atingir as suas metas. Hoje qualquer tarefa dentro das empresas é feita por pessoas. Então é importante a gente saber trabalhar e lidar com as pessoas no ambiente de trabalho. Foi isso que motivou essa palestra. Hoje as empresas veem como fundamental a gestão de pessoas. É algo que para elas está ligada a um valor, Tanto é que hoje a gestão de pessoas também já chega a se citar como um capital humano, A gente não tem mais apenas os valores, em coisas tangíveis, mas o capital humano também é uma coisa que as empresas prezam e valorizam, A gente hoje tem essa responsabilidade dentro da gestão de pessoas de formar os profissionais e tentar fazer com que eles tenham um desenvolvimento dentro da empresa focado no que a empresa precisa, Então a gente tem que fazer com que o profissional foque a sua formação profissional dirigida a algumas atividades dessa empresa. Antigamente, a gente tinha uma administração diferente. A administração de RH, administração de pessoal, era muito mais focada numa empresa hierarquizada, engessada, muitos protocolos a se cumprir, muitas atividades, muita burocracia. Esse tipo de empresa foi evoluindo com a evolução industrial, evoluções tecnológicas. Antes era um ambiente bem conservador, bem rígido, cheio de problemas internos, que as pessoas não conseguiam transpor esses problemas, ela era muito engessada. Com a evolução, por volta dos anos 90, a gente já passou a uma administração de recursos humanos, que já tentava trabalhar com as pessoas, vendo que elas eram recursos da empresa, mas ainda sem tanto foco nelas. Sabiam assim, a gente precisa dos recursos para as atividades, a gente tem que ter uma formação, uma competência técnica, mas às vezes as outras competências e habilidades das pessoas não eram levadas em consideração. E aí hoje a gente chega ao que a gente chama de gestão de pessoas, Que a gente hoje trabalha com essa gestão de capital humano, que valoriza a pessoa e tenta extrair o melhor de cada um, E as empresas hoje têm isso como um diferencial estratégico. Para cada empresa tratar com essa diferenciação, dar essa motivação, buscar focar nas pessoas, hoje é um diferencial. E quanto mais a pessoa se sente à vontade, melhor ela desempenha suas atividades. Então, hoje as empresas buscam trazer benefícios, trazer um sistema de progressão, onde a pessoa não tenha uma tarefa muito cotidiana, repetitiva. Eles tentam fazer com que a empresa dê condições melhores às pessoas trabalharem, que gerem resultados positivos para a empresa, mas não deixe de lado a pessoa, os colaboradores. Porque eles sim que garantem a nossa empresa ou qualquer
organização de estar desenvolvendo. Hoje em dia, muito raramente, com a empresa que segue uma gestão de pessoas moderna, você vê pessoas descontentes. As pessoas se sentem bem, se sentem à vontade no seu ambiente de trabalho. E isso que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que deixar as pessoas trabalharem fazendo o que elas gostam. É claro que alinhado ao que a empresa precisa. Então, quem gera resultado para a empresa não é você ter vários processos, vários protocolos. O que gera resultado são as pessoas. São as pessoas que focam nas atividades, são as pessoas que focam nos projetos, são as pessoas que focam nos objetivos, para a gente chegar e atingir essas metas. Então, a gente tem que fazer o quê? Focar nesses projetos, mesmo com poucos recursos, né? Mas com equipes bem elaboradas. O que são equipes bem elaboradas? É pessoas que tenham afinidade, pessoas que estejam alinhadas com o pensamento da empresa, pessoas que estejam inspiradas em trabalhar por aquilo, né? Que aquela sua atuação dentro do projeto, ela se sinta motivada, sinta que faz parte, né? Ela vai sentir e vai ser mais dedicada, né? E além disso, a gente tem a importância dessas pessoas, quando formam essas equipes, esses grupos de trabalho nesse ambiente, de serem bem conduzidas. Ou seja, a gente tem que ter a figura o quê? De quem vai liderar, de quem vai fazer a diferença na gestão das pessoas. Então, tem que ter um envolvimento das lideranças para uma gestão de pessoas ser eficaz, né? Procedimentos eficazes, recursos adequados são importantes, mas não produzem resultados sozinhos. O que quer dizer isso? Que a gente precisa das pessoas também, da gestão da empresa envolvida. Não adianta você ter uma pessoa querendo fazer a gestão de pessoas. Isso tem que fazer parte das diretrizes da empresa, da organização, do seu ambiente de trabalho. Buscar sempre o melhor, buscar sempre as atividades voltadas à superação e ao sucesso das suas atividades. Então, a gestão hoje de pessoas no ambiente de trabalho, ela envolve o quê? A liderança. Tem uma figura do líder. Seja numa empresa, seja num trabalho menor, sempre você vai ter que ter o quê? A figura do líder, a figura do coordenador, a figura do supervisor, aquela figura que faz a diferença, né? E essa figura desse supervisor, desse coordenador, faz parte da gestão de pessoas, buscar pessoas para executar esses procedimentos, essas tarefas de liderança, que tenham foco no quê? No sucesso, em busca do sucesso, em busca de motivar, em busca de formar boas equipes e, principalmente, através de uma boa comunicação, né? Então, a boa comunicação é que vai dar um alinhamento para você chegar e conseguir motivar, e conseguir tratar com as pessoas, e conseguir desenvolver e motivar as pessoas para o desempenho que você busca. Então, uma boa liderança ela vai ser vista sempre de forma positiva, né? Quando o líder não é um líder, quando ele é mais um chefe, que cobra, mas não está junto, que cobra, mas não motiva, que só pede e fixa datas e fixa metas, mas não está ali te ajudando a desempenhar, ou melhorar, ou a cumprir as metas. Então, a diferença do líder e do chefe é essa. A gente precisa hoje de pessoas que tenham uma boa habilidade de liderança, não só de ser chefe, né? Isso era uma coisa mais passada nas empresas antigas, nas organizações antigas, com atividades muito horizontalizadas, onde você via gerente, subgerente, muitas categorias, e hoje não. Você tem grupos de trabalho dentro das equipes, né? Com atividades interdisciplinares que ligam várias pessoas, várias áreas da empresa, todas voltadas para atingir aquele objetivo, aquele projeto, aquela tarefa, aquela atividade, né? E a liderança, ela se dá de duas maneiras. Existem pessoas que têm a aptidão, que são líderes natos, que chegam no ambiente e conseguem agrupar as pessoas, né? Eles já têm aquele foco na liderança, eles já conseguem agrupar, reunir as pessoas,
ver o que cada um pode colaborar de melhor forma para um projeto, por exemplo. A essa pessoa, a gente diz que é o quê? É a liderança natural, né? Que ela surge no meio do ambiente de trabalho. Então, ele não tem, às vezes, um cargo, né? É uma liderança informal, mas ele consegue coordenar uma equipe, ele consegue coordenar os trabalhos, mesmo sem ter sido designado para aquilo. Ele consegue chamar a responsabilidade de organizar aquele grupo, aquela equipe, de uma maneira coesa para desempenho das tarefas. E existe também os líderes eleitos. Hoje, ainda, nas organizações, a gente trabalha com esse tipo de liderança, né? É claro que passam por processos de admissão, processos de seleção, mas é diferente. Às vezes a pessoa não é tão hábil para liderar, né? Ela vai ter que desenvolver as habilidades de liderança, mas ela é indicada, ou ela é eleita, ou ela é selecionada pela área da empresa de gestão de pessoas, né? E aí ela assume um cargo que vai dar a ela a autoridade de fazer as demandas, de estipular as metas, de estipular os objetivos para o cumprimento das tarefas que a empresa precisa, né? E essa liderança a gente chama de liderança formal, né? Então, quando diz, ó, você é o coordenador, você vai ter o cargo de coordenador, você vai assumir essa responsabilidade perante a equipe, então esse é o líder formal. Todos os dois líderes têm que ser trabalhados, têm que se desenvolver, né? E dentro da gestão de pessoas no ambiente de trabalho, sempre tem que ter um bom trabalho com as lideranças. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui das lideranças, né? Então, no ambiente profissional, a liderança é que pode levar um projeto ao fracasso ou ao sucesso, né? Se o líder não consegue engajar a equipe para atingir os objetivos, se o líder não consegue ter uma boa comunicação, se o líder não faz, né, um bom trabalho para ver como está funcionando sua equipe, se ele não se envolve no trabalho no dia a dia, se ele só delega, né, ele puxa mais para a chefia, ele provavelmente não vai ter tanto sucesso. Terá mais sucesso aquele que estiver buscando exatamente alinhar com as equipes, trabalhar em conjunto e fazer uma boa liderança, né? Então, essa é a hora de você saber se você é um bom chefe ou um bom líder. Sempre busque ser um bom líder da sua equipe, né? Toda empresa, toda área, né? Qualquer área que você for trabalhar, qualquer setor, né? Dentro de uma biblioteca, dentro de um hospital, dentro de uma escola, a gente tem que saber distinguir e trabalhar e tentar trabalhar mais como líder, né? Então, ó, o chefe tem autoridade, ele manda, ele exige e manda que as pessoas obedeçam. Muitas vezes isso impede que as pessoas deem suas opiniões, que as pessoas se envolvam no trabalho, que as pessoas façam um trabalho voltado, né, a ideias novas, a participação de todos. Então, muitas vezes o chefe deixa o grupo o quê? Fechado, engessado, ele manda e você obedece, manda e você cumpre. E não é assim. Então, seja sempre um bom líder, aponte a direção, indique caminhos, busque mostrar, né, através dos seus atos, que você também tem que ser disciplinado, paciente, ter compromisso com o que você estipula de metas, né, ter compromisso com a organização, com a empresa, com as suas atividades, né, respeitando também as pessoas, sendo humilde, sabendo ouvir, né? Isso é tudo o que um líder tem que ter para ser diferencial e para trazer as pessoas para perto, né? O chefe é alguém que dá ordens, né? Como a gente falou, e hoje em dia ele está substituindo o quê? Sendo substituído pela pessoa do líder, do professor, do facilitador. Como é essa pessoa do facilitador, do mentor? Hoje, algumas empresas já adotam isso. Quando você entra numa empresa, você passa por um processo de atividade junto ao quê? Um facilitador ou um mentor. O mentor, ele não vai te ensinar tudo, mas ele vai te direcionar, né, a fazer as suas atividades da melhor forma, ele vai te dar as indicações dos melhores caminhos, ele vai facilitar um pouco para você
como são os trâmites da empresa. A mesma coisa acontece em qualquer outra área, né? Atividades que você exerça, às vezes precisa de um professor, aquele cara que vai dar uma ensinada, que vai estar ali acompanhando, vai estar corrigindo as suas falhas e fazendo com que você tenha mais sucesso. Isso é muito importante hoje em dia, né? Então, o facilitador, ele busca conhecer cada pessoa, ele busca entender melhor o que está acontecendo, né? E aí ele começa a fazer o melhor para o desenvolvimento dos trabalhos. Liderança hoje também ela tem uma relação muito grande, não só com esse papel de conhecer, de estar ali envolvido nos trabalhos. Ela tem uma força muito grande na motivação, né? Então, o líder ele tem que saber motivar cada uma pessoa da sua equipe. Cada pessoa tem uma motivação diferente. Cada pessoa tem uma motivação que ela precisa para fazer e ter vontade de fazer o seu trabalho melhor. Não adianta você ter uma equipe toda preparada, toda estruturada, com todas as capacitações técnicas necessárias, mas se a pessoa não tem a motivação de trabalhar, ela chega ali somente pensando o quê? Preciso trabalhar, preciso de um emprego e estou aqui somente porque eu preciso do meu salário no fim do mês. Então não é assim. A gente tem que fazer com que a pessoa tenha motivo, tenha necessidade, sinta prazer no que faz, né? Isso é importante. Então, o líder é que vai ter essa função. Numa empresa pode ter muitos líderes, né? Cada líder vai ter seus grupos, suas equipes, e esses líderes têm que ter essa visão, né? De unir os elementos no grupo da equipe, fazer com que eles façam parte, para juntos eles alcançarem o objetivo das atividades e dos projetos. Então, é a figura do líder que vai buscar motivar as equipes, né? Então, o líder, ele observa o comportamento de cada um, né, dos profissionais, de cada colaborador, ele vai interagir e vai identificar quais são os pontos fortes e fracos de cada um. Quando ele vê que aquela pessoa tem uma necessidade, uma habilidade melhor para aquela tarefa, ele também tem que saber, não adianta eu pegar essa pessoa, colocar dentro da minha equipe para fazer uma tarefa que ela não gosta e que ela não tem habilidade. Então, ele tem que fazer a gestão de pessoas também, de saber dividir e atribuir as atividades adequadas a cada um, né? Então, ele vai direcionar as pessoas para fazer aquelas que elas tecnicamente são mais capazes, mas também que elas têm mais aptidão, mais paixão, né? Ele tem que tentar extrair isso das pessoas. Ele tem que entender o comportamento, entender as pessoas para poder extrair o melhor delas. É assim que trabalha a gestão de pessoas, né? Trabalhando a todo momento com as pessoas. E uma habilidade muito importante que um líder tem que ter é a comunicação. A boa comunicação. Saber fazer, saber manter as pessoas informadas, né? Dentro do projeto, dentro do processo, saber dar os caminhos, saber dar o feedback e receber, né? Só passar a informação, mas também saber ouvir o que a pessoa tem a relatar, né? Explicar as decisões, não só impor que a tarefa tem que ser de uma maneira, que aquilo tem que ser feito e realizado daquela forma, mas saber explicar, né? Saber explicar por que a gente vai fazer dessa maneira, por que essa decisão foi tomada, né? Ele tem que ser transparente nas suas ações. Tudo isso favorece que as pessoas se sintam fazendo mais parte do nosso grupo, se sintam mais motivadas. Então, o líder vai ter um papel muito importante em estabelecer e fazer a boa comunicação. E aí a boa comunicação é o quê? É você ser claro, ser objetivo no que você fala, né? Fazer com que as pessoas busquem ser mais produtivas, trabalhar em harmonia, entender o que estão fazendo, né? Por quê? Porque se a pessoa não sabe para que ela está ali, ela já não vai se sentir fazendo parte daquele projeto. Entendeu? Você tem que deixar que ela entenda. Não dá também para você deixar margens para interpretações equivocadas. As pessoas têm que buscar fazer o melhor, mas o melhor sabendo o que está fazendo. Então você não pode dizer, faz essa atividade e a pessoa vai fazer do jeito dela.
Então, é importante que o líder comunique, explique. Eu quero que você faça dessa forma, eu quero que você formalize assim, proceda assim, siga essa metodologia para chegar ao objetivo. Então, um líder também tem que dar o caminho, não só mandar e explicar para a pessoa você tem que fazer, mas dar o caminho para a pessoa poder fazer um bom trabalho, né? Dentro dessa comunicação, você tem que saber passar uma boa informação, uma informação clara, né? Ela não pode ter duplos sentidos, você tem que ser correto no que você explica, não pode ser, de forma nenhuma, deixar margem para interpretação. Então, formule bem o que você vai falar, formule bem como você vai falar, certo? Quando você trabalha comunicação, você tem diversas formas de comunicação. A comunicação, né, pode ser feita de várias formas. Pode ser através de slides, pode ser uma carta, pode ser um memorando, pode ser um áudio. Então, essa comunicação ela se estabelece de qualquer maneira. Pode ser via aplicativos de comunicação, né, no celular. Então, estabeleça uma boa comunicação, escreva claramente, antes revise o que você está fazendo, né? Por quê? Porque após você transmitir a mensagem, como a gente está falando aqui, você não é mais dono dessa mensagem. Essa mensagem vai e se espalha, né? E essa mensagem, se for mal interpretada, pode trazer prejuízos para o seu projeto ou até para a sua empresa. Toda empresa deve saber fazer uma boa comunicação. Hoje, algumas empresas, quando fazem alguns testes de quais são as maiores falhas, comunicação, né, a má comunicação está entre os principais pontos de atenção, né? Então, a má comunicação tem que ser trabalhada, trabalhe sempre pensando em fazer boas formas de comunicação. Vai fazer um projeto, vai fazer uma atividade, reúne as pessoas, faz uma reunião, prepara slide, prepara o texto, prepara toda a informação para que todo mundo entenda quais são as atividades que ali precisam ser desempenhadas, para que cada um entenda o seu papel. Não adianta ficar só falar, não colocar as coisas também ordenadas e alinhadas e as pessoas não compreenderem, né? Além disso, tem pessoas que precisam de formas de comunicação diferenciadas. Tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais auditiva, né? Tem gente que prefere visualizar, tem gente que prefere ouvir, tem gente que prefere ler, né? Então, a gente tem que passar as pessoas dentro das suas necessidades e das suas atividades, como tem que ser a comunicação, para elas também darem esse retorno. A comunicação não é só o líder que faz, é toda a equipe que tem que ter essa boa comunicação, né? Então, sempre que você vê aí, hoje as pesquisas falam muito, né? Que todo o foco dos fracassos, dos insucessos, das falhas em projetos, em atividades, se dá por má comunicação. Então, a gestão de pessoas tem que estar preocupada como as equipes se comunicam, como elas entendem as coisas, se o líder está conseguindo passar as informações e se as pessoas estão dando o retorno correto, né? Então, se você não faz a boa comunicação logo no começo, se deixa as coisas se desviarem, você vai estar tendo desperdício de tempo, vai estar tendo desperdício de recursos e no final pode ser que você não consiga corrigir aquela falha, né? Então, um líder, quando ele for ser escolhido, né, hoje em dia, quando você faz essa escolha, você tem que avaliar se ele tem uma boa comunicação. E para ter responsabilidade pela comunicação recebida, o que é isso? É você saber, né, o que você está fazendo. Você tem que, antes de fazer as comunicações, você tem que fazer o quê? Não tome qualquer fato por verdadeiro, né? Recebeu a comunicação, você tem que estudar, analisar, verificar fontes. Hoje, nesse mundo virtual, é muito importante isso. Você tem que saber se a informação que você recebe, ela realmente é real, correta, íntegra. Muitas vezes as pessoas distorcem as informações, elas tiram do contexto as informações.
E você tem que ser responsável. Se você recebeu e for repassar essa informação, você tem que ter a responsabilidade de saber que ela é uma informação correta, né? Sempre não soube de onde veio a informação, não soube a fonte, não sabe a veracidade daquela informação, você busca o quê? Mais detalhes, mais informações, busca as fontes corretas e às vezes faz uma pesquisa para verificar, procura a pessoa que te mandou, né? Busca conversar e ver que a comunicação foi bem feita, né? E quando tiver também no trabalho, quando você recebe, saiba dizer o que você quer. Não adianta você dizer, eu preciso dessa informação, mas não explicar como é. A pessoa pode passar a informação de qualquer jeito. Você tem que dizer, eu quero um relatório, eu quero esses detalhes, eu preciso dessas informações, né? Explica os procedimentos, explica o que você quer, que aí você vai estar recebendo o que você precisa. Nunca aceite informações verbais, tá? Hoje em dia, no mundo que a gente trabalha, principalmente de empresas, de organizações, vai ficar o dito pelo não dito. É muito importante você trabalhar com informações que você possa depois recorrer a elas em caso necessário. Então você tem que ter a informação ou escrita ou gravada, de alguma forma que você pode só ter acesso àquela informação para depois checar, para depois confirmar, né? E aprenda também a ser um ouvinte. Quando você chega a um funcionário, a um colaborador e pede informações, você tem que estar disponível para ouvir o que ele quer. Ele te passou a informação e depois você não ouve bem, já é uma falha de comunicação. Então, fique lá, né? Não fique ocupado falando, aprenda também a ouvir o que a pessoa tem a te passar, né? Então, sempre tente dar importância ao que as pessoas têm para te passar, né? E quando você vai fazer a comunicação partindo de você, seja responsável, seja claro, seja breve, seja honesto, né? Busque fazer as informações e as comunicações que você vai passar por escrito, né? Deixe um registro, ou vídeo, ou áudio, mas deixe um registro daquilo que você falou, né? Se você tem alguma dificuldade em trabalhar, em fazer uma carta, em fazer um memorando, você tem que melhorar. Então trabalha, é uma habilidade que você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo treinamentos para estar melhorando essas habilidades, né? Aprenda a fazer boas apresentações, né? Que todas as pessoas entendam o que você fez, o que você está falando, e também elimine jargões, né? Não use palavras desnecessárias durante as suas apresentações, as suas comunicações. Tente ser objetivo, claro, e usar palavras que as pessoas entendam, né? Então, a comunicação é assim. Você tem duas mãos. Você tanto passa a informação como recebe. Então, espere, né? Escolha as palavras, estruture frases, faça as coisas como uma redação, né? Como é uma redação? Introduza o assunto, relate, detalhe o assunto e conclua, né? Não adianta você misturar tudo quando você vai fazer um relatório, um e-mail, uma comunicação. Tente separar as coisas e seguir uma estrutura lógica para que a pessoa tenha mais facilidade de compreender o que você está escrevendo, né? Conheça técnicas de apresentação e estimule também as pessoas a melhorarem as habilidades de comunicação. Desenvolva isso na equipe. Não desenvolva apenas em você, desenvolva em todos para que o crescimento seja maior, né? E aqui a gente tem uma fala importante, que é nesse slide, né? Que o desejo mais profundo do coração humano é de ser compreendido. E perceber isso é possibilitar um processo eficaz de comunicação, né? O que é isso? É que todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ser entendido. Quando você está ali, as pessoas, por mais tímida que seja, ela tem uma ideia, ela tem um pensamento, ela tem algo a expor para você. Então você pode explorar mais isso, tá? Tente estabelecer as melhores comunicações. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer participar, todo mundo quer fazer parte quando a gente está num grande projeto, né? E aí a gente, além da boa comunicação, também no foco nos ambientes de trabalho, a gente tem que saber o quê? Trabalhar em conjunto, em equipe, né? Trocar ideias, informações, recursos. O que é isso?
primeiro passo é saber selecionar a equipe. Você tem que saber colocar as pessoas certas para fazer as atividades certas. Se você sabe que a pessoa não sabe fazer bons relatórios, organizar as apresentações, fazer as agendas de horário, não adianta você colocar ela de cara naquilo, para aquela atividade que às vezes ela nem gosta. Então tenta conversar com as pessoas e ver quais são as aptidões, quais são as competências que elas têm. Conhecer essas competências vai fazer com que você consiga ter equipes trabalhando mais coesas. Entendeu? Vai conseguir que o ambiente de trabalho seja agradável. Então a gestão de pessoas nesse ambiente de trabalho é isso, é buscar que o ambiente se torne agradável para todos. E como é que você pode fazer e analisar as competências? Você pode fazer uma análise das competências, identificando primeiro, né, quais as competências e quais atividades estão ligadas a ela. Né? Como eu falei, eu preciso de uma pessoa que cuide da organização, de relatórios, de pastas. Então, tenho que ter alguém que tenha aquela aptidão, aquela habilidade, aquela competência. E eu vou conhecer depois o quê? Cada colaborador meu. Eu vou analisar, eu vou ver o que essas pessoas têm. Às vezes, é muito importante, hoje em dia, as empresas fazem muito o quê? Faz um formulário para as pessoas, os próprios colaboradores preencherem. O que eu gosto de fazer, quais são as atividades na empresa que me deixam mais feliz, onde eu quero também aprender. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento, mas ela está interessada e disposta a entrar de cabeça naquela área, a buscar uma nova capacitação. Então, isso motiva, né? Você saber o que a pessoa precisa e também buscar alinhar. Né? Identifica as lacunas. Tem uma equipe, mas não tem ninguém desempenhando essa parte da minha atividade. Eu preciso de alguém para desempenhar essa atividade. E aí eu vou procurar. Eu posso procurar alguém que tem interesse ou alguém que tem esse conhecimento e fazer uma troca de recursos com outra área. Então, eu posso buscar em outra área alguém que tem aquela capacitação, aquela competência para fazer a tarefa, ou posso, dentro do meu domínio, da minha equipe, buscar alguém que eu saiba que tem interesse naquilo. E aí eu faço o quê? Eu posso estar dando treinamentos, capacitando aquela pessoa, né? Além disso, sempre que você estiver trabalhando com equipes, faça reuniões periódicas, avalie o desempenho, dê um feedback, fale como as pessoas estão trabalhando, dê um retorno a elas de como está o andamento. Isso é muito importante. E quando você vê que as coisas não estão andando bem, é momento de você fazer um ajuste. Tenho que fazer ajuste, eu só vou fazer ajuste, troca na minha equipe a cada 6. Não. Viu que tem um problema, faz o ajuste naquela hora. O momento viu que o problema existe, já chama todo mundo, faz uma reunião, explica, detalha, ou aquela pessoa individualmente e já faz os ajustes necessários para continuar com o seu projeto, com as suas atividades e para o ambiente ficar satisfatório. Né? Então, o líder é que vai estar vendo essas lacunas, tentando cobrir essas lacunas, e ele vai tentar desenvolver, primeiramente, dentro dos seus próprios colaboradores, da sua própria equipe, né? Para que elas cumpram as tarefas com mais aptidão. O que é construir depois, dentro da equipe, essa visão de equipe? Como é que a gente faz uma visão de equipe? Todo mundo tem que estar engajado. Todo mundo da empresa, da sua equipe, tem que saber o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Para que eu vim hoje aqui? Então, toda organização tem uma meta, uma visão, uma missão. E você tem que estar alinhado com essa meta. Sua atividade é pequena, pode ser, mas ela tem que estar alinhada com o que a empresa, com o que a organização quer. Para quê? Para você estar sabendo que está andando no caminho, né? Então, aqui eu falo um pouco de Sun Tzu, que é um estrategista chinês, né? Que é isso, a gente tem que estar alinhado com um objetivo maior. Né? Para vencer a guerra, no caso, eu tenho que passar por várias batalhas. Cada uma tem suas especificidades, mas o objetivo é único, é vencer a guerra. Né? E a equipe de sucesso é isso, a sua equipe vai superar os desafios se ela estiver trabalhando alinhada para o que pede o negócio, para o que pede o projeto. Então, o líder, ele também serve de modelo. O líder, quando ele faz as coisas bem feitas, as pessoas se espelham nele. O líder tem que ser o cara que passa uma boa imagem e que faz as coisas que ele prega. Não adianta eu ser um líder que diz,
temos que trabalhar juntos, não sei o quê. Depois eu vou fazer parte das coisas sozinho, sem chamar ninguém para interagir, sem trocar informações com as pessoas, sem trocar as ideias com o meu grupo de trabalho. Então, seu comportamento é visto, seu comportamento é lembrado. Sempre que você contribui para a equipe, todo mundo vê. Então, todo mundo que vai estar lá trabalhando com você, se você tem um líder que chama a responsabilidade, que faz, as pessoas vão começar a se comportar, né, alinhadas com esse líder. E uma tarefa importante é essa da liderança, é criar um ambiente saudável, agradável, né? Cada vez mais o líder, além de motivar, ele tem que evitar também os conflitos. Mas o principal que a gente está falando hoje é a motivação, né? Você tem que trabalhar com pessoas que tenham vontade de estar ali, que tenham empenho em fazer as coisas melhores. E existem conflitos, às vezes conflitos são para o bem e para o mal, mas o bom líder ele vai estar extraindo desses pequenos conflitos o melhor para motivar as equipes. Tá? As pessoas têm que se sentir sempre motivadas. Ela tem que acordar de manhã e querer, eu quero ir trabalhar, eu gosto de estar aqui, né? E eu estou vindo para fazer uma coisa que eu gosto. Né? E ela, estando ali motivada, ela vai tentar sempre o quê? Fazer além do que se pede, exceder, né, as expectativas. Ela vai estar sempre bem, feliz, sorridente. Né? A gente tem que sempre buscar isso, o melhor das pessoas. Por quê? Porque quanto mais motivada a equipe, né, mais feliz a equipe, mais as coisas vão prosperar. Tanto para você como para toda a empresa. Empresas com pessoas alegres, felizes e alinhadas com o objetivo da empresa e fazendo o que gostam, sempre vão ter uma empresa muito mais bem-sucedida, né? E aí todo mundo sai ganhando a pessoa, sai ganhando a empresa, e geralmente a empresa também passa a querer motivar ainda mais aquelas pessoas, né? E tão importante quanto você motivar a equipe é você identificar casos de desmotivação. A pessoa chega sem querer, está ali, todo mundo nota, todo mundo sente. Às vezes uma pessoa desmotivada abala uma equipe toda. Chega triste, chega para baixo, chega desmotivada, e aí ele traz aquele desânimo para a equipe. Né? Então, você tem que às vezes pegar esse profissional que chegou daquela forma, chama ele, vai conversar, vai tentar ver o que está acontecendo com ele, tentar motivar, trazer ele para junto de você, né? Porque esse sentimento, né, de desmotivação pode ser contagiante e terminar interferindo nas outras pessoas. Então, chegou alguém ali que não está bem, conversa, tenta ver o que está acontecendo e trazer ele para junto para poder motivá-lo, né? Ajude a pessoa a ser motivada novamente, a se motivar, a se encontrar, né, a ficar feliz, a estar agrupada com todos, né? Isso vai ser bom para a saúde da equipe. Tá? Aí, aqui a gente vai falar de alguns fatores que motivam as pessoas. Hoje a gente pode estar motivando a pessoa assim, ó, eu vou para o trabalho para ganhar meu salário. Só que isso não faz a pessoa, poxa, eu vou melhorar, eu vou correr atrás, eu vou fazer meu trabalho muito melhor. Isso aí não motiva ninguém a estar crescendo. O que motiva a pessoa são esses fatores motivadores, né? Um salário, toda empresa paga. Isso aí tem um diferencial? Às vezes não. A pessoa não enxerga aquilo. Não, é minha obrigação. Mas quando você quer que a pessoa fique satisfeita, motivada, feliz, aí você vai procurar o quê? Através de reconhecimento, crescimento profissional, né? Fazer com que a pessoa... O que você espera da empresa, ou da organização, ou do projeto? É concluir com sucesso, é cumprir no prazo, é ser reconhecido, né? Isso é uma das principais motivações, é você reconhecer a pessoa, é valorizar o que ela fez, é ver que o trabalho dela e mostrar que o trabalho dela fez parte para aquilo ser concluído com sucesso, que aquela pequena ação dela fez a diferença no todo. Então você tem que mostrar para a pessoa que pequenos gestos, pequenas atividades feitas bem feitas vão trazer bons resultados e vão fazer um ambiente ficar cada vez mais saudável, né? Então, o indivíduo vai buscar sempre fazer o quê? O melhor.
porque ela vai se sentir, poxa, o cara confiou em mim, era uma tarefa, eu fiz bem feita, mas ele está aqui elogiando, está reconhecendo, está mostrando que meu trabalho ajudou a empresa a chegar onde queria e a ter sucesso nesse projeto, né? E aí a gente faz essa finalização com mais uma frase, né? Que a motivação é o que faz os indivíduos, né, com que os indivíduos deem esse melhor de si. A gente precisa realmente de pessoas que sejam motivadas, mas elas têm que ser motivadas envolvendo essa parte da boa gestão de pessoas, voltada a uma boa comunicação e trazendo as pessoas realmente para junto da empresa, para junto do ambiente de trabalho, para que ele se torne agradável e saudável. E aqui a gente vai estar encerrando a palestra com vocês e espero que a gente possa se ver em breve.